Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento de um cidadão chamado Casey Kelly, um fisiculturista natural, vide o cidadão que você está vendo na sua tela, e que apresenta um físico um tanto quanto respeitável para um natural, especialmente pela definição volume muscular, é um esperado de um cara que não está usando bola, né? Enfim, fato é que recentemente esse cidadão postou um vídeo que está em alta lá na gringa, com mais de 400 mil visualizações, falando sobre a diferença da dieta de um indivíduo natural para um indivíduo hormonizado. Como nutricionista que trabalha com performance, que prescreve dietas para indivíduos naturais e para indivíduos hormonizados, eu vou dar alguns pitacos nesse vídeo para que você também possa utilizar essas mesmas dicas na sua prática, seja você um indivíduo natural da natureza, seja você um usuário de suco de laranja. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, óbvio, se tu curtir esse vídeo, no finalzinho dele, tu me deixa o like aqui para fortalecer o nosso trabalho, fechou? Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Acontece quando um fisiculturista natural de 77 kg troca de dieta com um fisiculturista aprimorado que pesa 55 kg a mais. Ele tá 77 quilos, caramba, mano. 55 quilos a mais. O cara tá com 120 bordoado. comendo a minha dieta de 2.500 calorias e eu tô comendo a dele de 5.000 calorias. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? E são os equipamentos Nossa, volume abissal desse maluco, cara. Não conhecia ele, não. extras ou as calorias extras que Pô, é nessas horas que a gente começa a perceber, né? Tipo, beleza, tem uns pontos muito massas do físico do Casey aqui. Casey, não sei exatamente a pronúncia. Por exemplo, o ombro dele tá extremamente fibrado. Ele tem bom trapézio. Mas, cara, parece que a gente tá vendo um megazord, um ser humano do lado dele. fazem o trabalho pesado, começando pela refeição mais importante do dia. Fora aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ó. São as diferenças. Ele tem um pouquinho de gordura aqui na região de flanco, bem pouquinho a coisa, mas assim, é uma coisa que é nítido, que se tu pensar uma dobra aqui, vai sair na casa de um dígito, 8, 9 milímetros. Então são coisas que a gente vai percebendo dia a dia. Minha refeição principal. Então, vamos começar. Pausa. Para sua primeira refeição do dia, tenho minha refeição principal. Estamos chamando Biscoito de arroz com guacamole, será? isso de boluscado. 3 37 gramas de carbo, 56 gramas de carbo, 37 de proteína, 25 de gordura, deve ter um abacate, um avocado. principal. Estamos chamando isso de Aí tem ovo aqui também, não tinha visto, tá tão branco no prato que... boluscado. 3 bolos de arroz levemente salgados. Bolos de arroz levemente salgados. Colocamos tudo temperado com bagel por cima. 65 gramas de abacate. Colocamos alguns ovos. E então temos um iogurte grego de baunilha com 140 gramas de mirtilos congelados. Parece uma refeição completa. O que você tem para mim? Esses são meus muffins de proteína 13 de carbo, 65 de proteína, 40 de gordura. caseiros de 1.000 calorias e 60 gramas de proteína. O que você tem aqui? Parecem insanos. São muitos ingredientes. Queijo cottage, ovos, abobrinha, proteína em pó, extrato de baunilha, sal marinho, gotas de chocolate amargo. Cara, você é fisiculturista ou padeiro? Eu sou. Nossa, mas de onde saiu tanta gordura? Sim, eu sou. Sim, eu sou padeiro. Vamos fazer uma pequena ação de afundar e afundar? Afundar, afundar. Acho que vou ficar cheirando a alho A tradição do YouTube às vezes traz umas situações meio cômicas, né? pela próxima semana depois que vocês virem isso. Primeira mordida de muitas calorias hoje. Isso é delicioso, cara. Eu ia dizer que eles são úmidos. Nós gostamos deles úmidos. Bem, é assim que os temos. Quem disse que fisiculturistas não sabem cozinhar? Temos um dia emocionante pela frente. Devo mencionar que este é Eric Janik, 61 anos, fisiculturista profissional da IFBB com 127 kg e Pernas, cara. levantador de peso com base científica. Ele ganhou 27 kg de músculo só nos últimos 4 anos. Natural aqui? O que vocês acham, hein? Deixa aí nos comentários. Eu não sei não, hein, cara. Impressionante esse físico aqui da esquerda já. O que o obrigou a comer uma quantidade absurda de calorias todos os dias, o que não é tarefa fácil. Estou sentindo o estômago. Está começando a doer. Mas, enquanto eu tentava fazer a primeira refeição farta do Eric, fiquei curioso para saber como ele estava se segurando. Um muffin, metade de uma É importante reforçar que, assim, tu pode ter um aumento da demanda energética, demanda de calorias que tu vai consumir, mas isso obviamente vai depender do físico que você quer chegar, né? Então ele tá com 120, 130 quilos. Se ele começasse a usar hormônio para competir na mais física, obviamente isso ia ser completamente diferente. tigela de iogurte grego. Quem vai terminar primeiro? Tipo, Tanto faz. Como você está se sentindo agora? Última mordida. Com fome? ah, não. Na verdade, é muito saciante. Ótimo. E embora eu estivesse feliz em ouvir isso dele, eu estava secretamente preocupada com o resto. Me parece uma refeição com mais fibras desse lado aqui. Então, mesmo tendo uma quantidade calórica menor, ele não deve ficar com muita fome. Quando comparado à refeição que normalmente ele faz, aqui tem bastante gordura. Todo dia para mim, porque o Estômago Mas não tem fruta, não me parece ter o iogurte também, que é a fonte de caseína, que atrasa um pouco essa digestão. está cheio, mas a última mordida está chegando. Muffins de 1.000 calorias. O resto do dia vai ser tranquilo. Eu cuido disso. Vamos para a
Pergunta que fica é, já se inscreveu para eu pagar o YouTube Premium ou ainda não, cara? Refeição. Estou morrendo de fome. Você está morrendo de fome? Morrendo de fome. Vamos lá, vamos lá. E agora é a refeição pré-treino. E estou prestes a mostrar ao Eric como faço minha tigela de creme de Vamos ver, tem que ficar atento porque uma refeição pré-treino não pode ter tanta gordura como foi a primeira, por exemplo, já que a gordura tende a atrasar a digestão, né? arroz e aveia. Isso vai resolver o problema da fome. 50 gramas de aveia e partes iguais de creme de arroz vão para a tigela também. Este é o creme de arroz com açúcar mascavo e maple elevate. Código Casey. Uma pitada de canela. Um pouco mais do que uma pitada. E um pouco de sal. Ó, já falei isso aqui em vídeos anteriores, bicho. Se tu faz mingau de aveia, mingau de farinha de arroz, uma pitadinha de sal, não precisa pesar nem nada parecido. Acho que foi no vídeo do Cruz, da dieta do Gunner, que ele fez isso no mingau dele. Cara, fica coisa fina, tá? Coloca um pouquinho de sal no teu mingau de aveia, tu vai ver, dá uma mudança de paladar e, não menos importante do que isso, tu se sente quase um Masterchef fazendo a parada. Confia. E agora vamos com 4 vezes a quantidade de peso que tínhamos de ingredientes secos. Então são 400 gramas de água. E agora isso vai para o micro-ondas por 3 minutos. Quando estiver pronto, aqueça e mexa em intervalos de 1 minuto até ficar bem espesso. Em seguida, adicione 50 gramas de proteína em pó. Mexa e aqueça novamente por mais 1 minuto antes de cobrir com uma leve pitada de canela. E as refeições pré-treino estão servidas. 80 de carbo, 47 de proteína, 8 de gordura, boa refeição. A depender do intervalo pro treino, tu pode usar só farinha de arroz aqui, porque ela tem muito pouca fibra, isso vai fazer essa digestão ficar muito mais rápida. E dependendo, tu pode inclusive acrescentar algum tipo de carboidrato de mais rápida absorção ainda, como por exemplo a adição de um mel aqui nesse mingau. Eu não usaria um mingau como esse, com metade de aveia, metade de farinha de arroz, se eu tivesse menos do que 1 hora pro treino. Na verdade, eu usaria se eu tivesse 1 hora ou mais de distância ali para fazer o treino de musculação. Eric, o que tenho na minha frente? Tudo bem, então temos um pouco de... Um pouco. Nós apenas esperamos. Eu entendi, nós apenas dissemos um pouco. Isso, arroz cozido no fogão com um pouco de caldo de galinha, um pouco de páprica e outros temperos leves. Marinei o frango durante a noite com um pouco de iogurte estilo europeu, um pouco de mostarda e cobri com um pouco de molho verde. São 7 Isso aqui deve estar bom demais, cara. Ó, 2 refeições com a mesma característica, que obviamente tem muito mais calorias, uma quantidade de proteína colossal, mas é uma refeição também baixa em gordura para deixar essa digestão mais rápida, permitir com que no treino tu não fique com aquela sensação de empanturrado. 200 gramas de arroz cozido e 225 gramas de Cara, mesmo ele pesando 55 quilos a mais, eu acho que essa proteína vai dar bem alta no final dessa conta aqui. frango. Sim, então, o raciocínio aqui é que queríamos manter o teor de gordura muito baixo, para que fosse... E aí muitas pessoas perguntam, pô Elias, mas o hormonizado não precisa de mais proteína comparado ao natural? Essa é uma discussão que provavelmente não vai ter fim, afinal de contas é raro a gente encontrar alguma informação direta comparando indivíduos que usam hormônios com indivíduos naturais para que a gente consiga ter a dimensão do que é a síntese de proteínas musculares. Mas o que a gente tem de dado que a gente pode extrapolar, se assim a gente pode dizer, é o seguinte. Esse é um slide de uma aula que eu dei recentemente e nesse trabalho foi analisado o ganho de massa muscular depois de 10 semanas de alguns indivíduos que não estavam utilizando hormônio, ou seja, eram indivíduos que estavam com placebo, basicamente, e indivíduos que estavam usando 600 mg de testosterona por semana. O que eles perceberam é que existe um ganho natural de quem é natural, com perdão da redundância, e treina. Então houve um ganho de 2 kg de massa livre de gordura depois de 10 semanas, ao mesmo tempo em que quem estava usando hormônio ganhou 6 quilos, ou seja, 3 vezes mais ganho de massa livre de gordura, usando uma proteína em 1,5 grama para cada quilo de peso corporal, cara. É extremamente difícil a gente imaginar que com 3 gramas para cada quilo de peso corporal por dia, esse indivíduo ganharia 12 quilos de massa livre de gordura. Então a gente percebe que essa proteína é muito melhor utilizada por indivíduos que estão se utilizando de hormônios, e por conta disso é muito difícil imaginar que esses indivíduos vão se beneficiar de quantidades muito elevadas de proteína quando comparado às recomendações de um indivíduo natural que ficam ali em 2,2 gramas quilo. Voltaremos para o vídeo. Digerido o mais rápido possível. Então, é exatamente isso que tenho para vocês aqui. Temos 50 gramas de creme de arroz e 50 gramas de aveia, um pouco de carboidratos de digestão rápida, um pouco de carboidratos de digestão mais lenta e um pouco de soro de leite. Entra e sai. Bombas insanas. Espero que gostem, senhor. Tenho uma porção e tanto. Estou muito animado. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Cara, novamente, tem mais fibra na outra refeição, então não sei se eles vão ficar com saciedades tão distintas assim. Para isso, Ele não esperou por mim. Não se preocupe. Eu dei a primeira mordida. Ele está com fome. Indo. Vamos ver. Pô, esse franguinho aqui deve estar coisa fina demais. Bem, isso é muito bom. E o seu é incrível. Cada refeição que fizemos parece muito mais do que realmente é em termos... Talvez o que eu faria aqui com esse volume de comida, com essa quantidade de carboidrato, seria reduzir um pouco a quantidade de proteína, reduzir um pouco a quantidade de arroz
e colocar algum carboidrato de mais rápida digestão, como por exemplo um copo de suco de uva para agregar nessa refeição e permitir essas velocidades distintas de absorção e digestão. de calorias. Tipo, quantas calorias são essas? Provavelmente cerca de 700. Parece mais como 1200. Não, vamos lá. E como Eric estava fazendo um ótimo progresso em sua refeição. Estou determinada. Parece que você mudou a comida de lugar. Parece que, sabe, quando você está em um restaurante, você faz parecer que experimentou. E eu não consegui compensar porque antes que eu percebesse, Eric tinha terminado e eu ainda tinha a comida inteira sobrando. Mas eu não conseguia parar depois de apenas 2 refeições e estava ficando cada vez mais difícil de comer. Então, tive que jogar esta sacola no micro-ondas. A comida esfriou antes que eu terminasse. Coloquei no micro-ondas e depois andei de um lado para o outro no balcão. É isso que você faz quando prepara uma refeição gigantesca de frango com arroz. E enquanto eu faço isso, não deixe de clicar no botão de inscrição para entrar na jornada para 1 milhão de assinantes. Mostre o assento elevatório. Não mostre o assento elevatório. Está na hora de travar. Tudo bem. E não foi fácil, mas ter o assento elevatório me deu a confiança extra que eu precisava para continuar até a última mordida na escotilha. Está ficando difícil respirar. Nossa. Tudo bem, certo, vamos malhar, amor. Não tão rápido porque se eu fosse malhar antes de fazer uma caminhada digestiva, eu poderia ter um desastre dos dois lados. E eu pensei que estava tudo bem até depois do treino. Mas Eric me disse que eu não poderia começar a malhar até ter outra coisa. Temos nossos carboidratos aqui, pessoal. Então, isso é basicamente carboidratos em pó. É derivado de arroz, milho e batatas. E é aromatizado. Na verdade, tem um gosto muito bom. Quanto estamos usando aqui? Então, isso é como uma pequena colher. Então, você pega 4. Eu pego 4 desses. Quanto carboidrato é isso? 100 Caramba, deve ter mais ou menos 80 gramas de carbo. 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de carboidratos. Cara, você pode me dar um pouco de ovo? Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir nada. Estou com muita fome. São 400 calorias de carboidratos puros que tenho que beber no meu treino e já estou incrível. É que isso daqui pro treino de musculação não tende a ser um benefício extra em relação à performance em si, a não ser que teu treino seja de fato muito longo. E a gente sabe que tem alguns fisiculturistas que socam a mão no volume de treino, né? Mente cheio. Espero não cagar nas calças. Posso fazer exercícios na água? Saúde. Carboidratos diminuindo. Aqui vamos nós. E com uma quantidade absurda de carboidratos fluindo pelo meu sistema, eu já estava sentindo os efeitos. Já estava começando a ficar vascularizado. Meus dorsais estão muito bombados. Vamos ver como esse treino vai ser. E foi como nada mais. Porque Eric O pump muda muito com ingestão boa de carbo. estava no comando, me guiando por um treino insano baseado em ciência, me mostrando exercícios que eu nunca tinha visto antes e me lembrando. Ei, não se esqueça dos carboidratos. Como eu poderia esquecer? Eu realmente preciso de mais carboidratos hoje. Se vou comer toda essa comida, é melhor treinar pra caramba. Como você está se sentindo? Estou me sentindo ótimo. Estou com fome. E você? Estou me sentindo cheio e satisfeito. Os músculos estão incrivelmente cheios. O estômago também está incrivelmente cheio. Mas temos mais comida para comer. E, infelizmente, é hora de começar a comer de novo. O que? Boa estratégia, agora ele vai usar uma refeição líquida porque ele já tá empanturrado, né? Você quer dizer com infelizmente? Isso facilita, inclusive, supostamente uma 4ª refeição, que eu não sei se ele vai fazer, eu acredito que sim. Sei que você está animado para comer. Posso não estar muito animado para comer. Mas Eric tem diante dele uma das minhas refeições pós-treino favoritas de todos os tempos, os Bloomingtons congelados. Eu tinha um paciente que ele comia 6.000 calorias por dia, e aí uma das estratégias era justamente essa, a gente colocar um pós-treino imediato que não faz diferença absolutamente nenhuma no que diz respeito à síntese de proteínas musculares, então o corpo não tem pressa para fazer anabolismo, mas ao mesmo tempo era uma estratégia para eu conseguir acrescentar uma refeição para ele. Essa refeição era líquida, tinha, sei lá, 300, 400 quilocalorias, para que dali 1 hora e meia ele de fato fosse comer a refeição sólida dele. Uma coisa que o fisiculturismo usou por muito, muito tempo, como uma regra, né, como uma coisa que seria essencialmente importante. De fato não é, mas ela pode acabar sendo um pouco mais relevante para aqueles indivíduos que estão num consumo calórico muito alto. 140 gramas de mirtilos congelados com um pouco de calda de chocolate sem açúcar por cima. Temos 150 gramas daquele arroz branco que Eric fez tão gentilmente para nós mais cedo. E também temos 120 gramas de carne moída 937, alimentada com capim e terminada com capim. Um pouco de molho polinésio sem açúcar por cima. 937 deve ser 93,7% de gordura, sem gordura, né? Fat free. Tem cerca de 500 calorias e 40 gramas 37 de proteína, 64 de carbo, 25 de gordura. de proteína. E se você ficou curioso, eu tenho monitorado tudo hoje usando o aplicativo MacroFactor, o melhor e mais rápido aplicativo de controle de calorias. Pronto, Jabá. vamos usar 2 bananas. Quinteiro, temos 675 calorias e 5 mel. Querida, uma colher de Pô, pulei, cara, foi mal. Ponto. Vamos usar 2 bananas. 2 bananas. Vamos. Espera. 2 bananas. Bananas. É melhor você se apressar. Tudo Apareceu aqui, vamos ver. bananas. Vamos. Espera. 2 bananas. Bananas. É melhor você se Leite de amêndoas, ele colocou pouquíssima caloria, 300 gramas de morango, 200 gramas de apressar. banana. É melhor você se apressar. Tudo bem. O que mais temos? Temos 2 colheres de proteína. 2 colheres de proteína. E temos uma colher de sopa de mel. Uma colher de sopa de mel. Querida, uma colher de chá. São 20 gramas. Neste shake inteiro, temos 675 calorias e 57 gramas de proteína, 12 gramas de gordura e 99 gramas de carboidratos. E a melhor parte é que você pode experimentá-lo sem riscos com um teste gratuito de 14 dias ao se inscrever usando o código Q. Just enter your Pô, deve ficar bom esse shake aqui, cara. Acho que é hora de comer. Irmão, quero ver você experimentar o shake. Deixe-me ver. O bigode significa que é bom. Vamos ver. Muito bom. Muito bom. Fogo. Eu comeria isso. Experimente o mirtilo.
Essa é uma boa ideia. Veja, o chocolate endurece bem. Pausa. O chocolate endurece bem gostoso em volta dos mirtilos. Um chocolate duro para você. Se você gosta de chocolate duro, venha falar com esse cara. E isso é exatamente o que você quer em uma refeição pós-treino. Uma boa fonte de proteína magra, um monte de carboidratos, reponha os estoques de glicogênio, mas não deixe o estômago muito pesado para não ficar super cheio na próxima refeição. Recupera tudo. Esse segundo ponto é importante. Primeiro, nem tanto. Essa reposição de glicogênio, se você não vai fazer um próximo treino naquele mesmo dia, não é relevante, tá? Existem pouquíssimas evidências e muito preliminares de que o glicogênio pode acabar impactando na hipertrofia muscular. Isso deve ser um tanto quanto secundário, então a gente só se preocupa de fato quando, por exemplo, tu vai fazer um treino de musculação meio-dia e 4 horas, 5 horas da tarde, tu tem ali um treino que vai trabalhar músculos parecidos. Então tu treina a costa meio-dia e tu vai fazer uma natação às 4, 5 horas da tarde. Então essa reposição de glicogênio seria particularmente importante nesse contexto. E sobre a proteína em si, ela não é obrigatória no pós-treino, por mais que faça bastante sentido para a maioria das pessoas, que você precisa ficar atento a ter essa proteína em torno do seu treinamento. Então se, por exemplo, tu fez uma refeição pré-treino como eles fizeram com proteína, você não precisa obrigatoriamente ter proteína na tua refeição pós-treino, e o contrário também é verdadeiro. Você pode deixar de consumir proteína no pré-treino, usando somente carboidrato, e no pós-treino tu entra então com essa proteína, até ajudando você a fracionar aquelas 3 ou 4 refeições que a gente já comentou aqui, que são importantes da gente ter no dia com proteína. Muito bem. Perfeito. Mas parecia que eu estava subindo uma escada rolante porque depois de beber pelo que pareceu uma eternidade. Bem, olha, agora eu tenho um shake de pessoa normal. Você disse que está leve, mas está começando a... Você sente que já digeriu sua última refeição? Tipo, 5 minutos atrás, eu me senti bem. E agora isso está diminuindo. E ainda temos mais 2 refeições no resto do dia. E embora o shake tenha começado com gosto de fogo, isso está começando a ficar chato. Não vou mentir. Mesma textura repetidamente. Mas mais uma vez, continuei até sobrar mais alguns goles. Desafio da bebida. Pô, é melhor que bater arroz com carne que a galera do bodybuilding aqui do Brasil faz. Ganhei de você. Fui beber antes das 2 refeições solidas de espuma. Acho que não vou dormir hoje à noite depois disso. Como um garotão como você não termina antes de mim, hein? Você é conhecido por terminar primeiro? Primeiro e rápido. Mas terminar antes do Eric pode ter. Me custou porque pode voltar a subir. Olha só, trazendo a traseira aqui. Falando em traseira. Esse cara tem um caminhão basculante. Definitivamente está lá. Acho que é para a nossa próxima refeição. E a 4ª refeição do dia é coincidentemente a mesma refeição. Temos um corte magro de bife, batatas e alguns vegetais. Não tem comida caseira mais sulista do que essa, irmão. Cara, definitivamente eu não usaria a batata inglesa numa dieta de 5 ou 6 mil calorias, tá? Quando tu coloca, sei lá, a proporção de 250 gramas de arroz para batata inglesa, tu vai bater quase 1 quilo de batata inglesa, cara. Ó, nesse prato aqui tem só 40 gramas de cada. 15 gramas de bife e 200 gramas de batatas. Eric, o que você tem? Isso é meu, certo? Isso é seu, certo, certo, ponto. Então, mas eu posso comer isso, certo? Ah, não. Vamos fazer isso ali mesmo. Isso é meu por enquanto. Bem, esse tem cerca de 900 calorias, cerca de 60 gramas. 102 gramas de carboidrato? Cara, mas não parece ter um volume tão diferente de batata assim comparado a outro. Vamos ver, ó. Não, tá, beleza. Então, tem mais, mas não me parece ter 2,5 vezes mais batata aqui. Mas beleza, né? Isso daqui também possivelmente foi pra air fryer e aí ela dá uma desidratada, acaba ficando um pouquinho menos de volume, talvez. De batata e 230 gramas de bife, certo? Aqui vamos nós. Aqui vai nada, literalmente quase nada, mas bife. E claramente era um bife da... Quando o meu paciente gosta muito de batata inglesa, mas tem uma dieta muito calórica, normalmente eu coloco que dá pra colocar, sei lá, 400, 500 gramas de batata inglesa, que é o que a galera curte comer. E eu complemento de alguma outra forma, por exemplo, um suco de uva, um suco de laranja, ou alguma fruta de sobremesa que o paciente goste. Passando por isso bem rápido. E ainda tenho uma porção inteira de refeição sobrando. Mas eu não estava reclamando porque posso comer bife com batatas qualquer dia da semana, 2 vezes no domingo. Então, consegui fazer um trabalho rápido até a última mordida do dia, certo? Para esta parte do vídeo. Sim, você achou que eram 5.000 calorias? Não tem como. Acho que te vejo na próxima refeição. Mas como estava ficando tarde, teríamos que comer separadamente. Então, tudo bem, Eric, estou saindo. Deixei algo no freezer para você e no micro-ondas. Te vejo mais tarde. Queres dizer, vejo-te logo. Mano, você tem sua última refeição para levar. Sim, obrigado. Sim, boa tentativa, cara. Tenha uma boa noite, magrela. Quando cheguei em casa, percebi que ele não me disse o que era. São 11 horas da noite. Mas eu sabia. Para a última refeição de Eric, que eu como todas as noites, é um sorvete de proteína cremosa ninja feito com minha proteína Poundcake de limão exclusiva. Código Casey para economizar, 360 ml. Puta, deve ficar bom demais isso aqui, hein, cara, com um sabor de limão. Litros de leite de amêndoa e 25. Ó, se você tá procurando whey de qualidade com sabor, inclusive tem sabor napolitano lá, ó. Wise Health Nutrition vai aparecer daqui a pouquinho, ó. Aqui, cupom BACARIM. Eu tenho um descontinho na melhor proteína do Brasil. Gramas de manteiga de amêndoa misturados. E ao lado, ele tem um saco de 100 calorias de pipoca Smart Pop. Deixe-me experimentar para você. Essa proteína em pó é demais. E eu realmente não sei o que Eric tem para mim aqui. Isso é uma mistura absoluta de tantas coisas de... Que isso, Fit? 112 gramas de carboidrato. Nossa, 1.050 calorias, 11 horas da noite.
diferentes. Seu queijo cottage cremoso de novo, um pouco mais de queijo mascarpone, proteína em pó, mistura de gelatina sem açúcar, leite de amêndoa sem açúcar, manteiga de amendoim e 3 porções de bolinho de manteiga de amendoim e cereal. Então, espero que ele ame. Eu realmente não quero comer mais nada, mas tenho que ver como é o gosto. Bom e cremoso. Exatamente como... É assim, o bulking é uma fase que fica um pouco mais difícil da gente fazer isso, mas o mundo ideal seria que a gente tivesse uma concentração de calorias mais predominante no período diurno, ou seja, café da manhã, almoço, etc., do que no período noturno. Então não é tão inteligente você fazer uma última refeição com mais de 1.000 calorias, cara. Porque por biologia não é, o Elias é assim e o Enzo é assado. Não é, cara. Todo mundo tem a mesma característica de ter uma sensibilidade à insulina melhor no período diurno quando comparado ao período noturno. E quando a gente fala do bulking, que é uma fase onde a gente está mais predisposto a ficar cada vez mais resistente à insulina, porque são às vezes meses, meses e meses comendo altas quantidades de carboidrato, qualquer estratégia que trabalhe uma melhor sensibilidade à insulina é válida. Então, a ingestão de gorduras monopolissaturadas, a prática de exercício cardiorrespiratório, manter uma boa qualidade de sono e manter essa concentração de urina um pouco melhor também. E assim, não é uma coisa que seria impossível para a dieta desse cidadão aqui, porque ele está comendo refeições no meio do dia dele que são menos calóricas. Então, talvez ele pudesse deixar o shake pós-treino dele menos calórico, por exemplo, ou mais calórico, perdão, colocando, sei lá, uma pasta de amendoim, coisa parecida, para deixar essa refeição ainda com carboidrato, proteína e gordura, não tem o menor problema nisso, mas em menor quantidade quando comparado às refeições que estão ali no período diurno. Gostamos. Muito bom. Isso aqui começa a atrapalhar e começa a fazer com que as pessoas tenham a sensação de que, eu não tenho fome de manhã. É porque tu comeu 1.100 calorias antes de dormir, cara. Daí fica difícil, mano. Mas esse humano deve ter os peidos mais estrondosos do planeta. Eu me sinto mal por qualquer um que durma na mesma cama que ele, porque enquanto eu comia a última refeição, meu estômago parecia que tinha virado de cabeça para baixo e começado a fazer polichinelos, o que me fez pensar, se é assim que ele normalmente come todos os dias, eu realmente quero saber como ele se sente agora. Agora, estou me sentindo ótimo. Então, essa pode ser minha comida do dia. Vamos ver. E embora Eric estivesse aparentemente se sentindo ótimo, eu não queria dar mais uma mordida, mas eu engoli e comi o resto da refeição até a última mordida. Eu nunca poderia imaginar fazer isso todos os dias, o que me provou que, embora os esteroides tornem possível ficar maior, não há como negar que construir um físico insano. 77 de gordura, 270 de carbo, 197 de proteína aqui. Tem 350 gramas de proteína, vamos fazer uma continha de padaria aqui, ó. Ele tá comendo 2,7 gramas quilo de proteína, eu achei que fosse mais, pra ser sincero. Tá mais alto do que normalmente eu prescrevo, mas é um pouco difícil também, porque quando tu começa a fazer um bulk com 6.000 calorias, quem prescreve a dieta pra você, inclusive essa pessoa pode ser, se você fechar a consultoria aqui em cima, quem prescreve essa dieta pra você vai começar a jogar um jogo de xadrez que é o seguinte: muitos carboidratos de boa qualidade, como por exemplo aveia, pão integral, algumas fontes de gordura boa, como por exemplo o amendoim ou a pasta de amendoim, tudo isso vai agregando proteína vegetal de tal maneira a qual pode chegar um certo momento que tu vai precisar começar a baixar, sei lá, de 100 gramas de carne no almoço e na janta para 70 gramas. Aí tu prefere deixar, manter a adesão do teu paciente, mesmo que isso acabe remetendo a um trabalho de proteína com uma quantidade um pouco maior. Mas se for possível, é bastante factível que esse bodybuilder aqui lide bem com uma quantidade de 2 gramas quilo de proteína, 2,2 aproximadamente. Como o dele dá muito trabalho. Não é a mais alta que eu já vi, definitivamente tem atletas aí que trabalham com 4, 5, então tá massa. Porque, lembre-se, eu não sou especial, eu sou apenas consistente. Muito bom, cara, deu pra gente pegar alguns insights aqui sobre dietas de indivíduos naturais e indivíduos hormonizados. E lembre-se, cidadão, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder mais uma notificação. E agora que acabou o vídeo, se você curtiu, deixa um joinha aqui e o seu comentário. Estou interessado para saber a sua opinião sobre o que rolou nessa dieta. Tamo junto, até breve, fui!